Meninas, que coisa linda estar aqui. Eu louvo a Deus por esse ministério, pelo posicionamento que vocês têm aqui, não é? Criar um grupo tem as suas dificuldades, mas permanecer nele com o mesmo propósito, com o direcionamento, é realmente um desafio, né? É o desafio a, a prosseguir. Muito obrigado por estarem aqui. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui nessa série Restauradas, e eu acho que todos nós, né? Todas nós começamos o ano com aquele fôlego, né? Com aquela garra. E vai chegando o final do ano e a gente fica, né, naquela sensação de o que eu deveria ter feito. Puxa vida, você fica, de toda forma, você fica cansada, né? E eu trouxe uma história pra gente que é meio de tirar o fôlego, pra gente redobrar a nossa confiança, a nossa espera. Mas antes, queridas, eu queria que a gente fizesse uma oração, pedindo que Deus desse para nós o direcionamento e que a gente se renda à vontade de Deus nessa manhã. Vamos fazer nossa oração e depois eu digo o texto. Oremos. Pai Celestial, muito obrigada, porque o Senhor é o Deus do recomeço, o Senhor é o Deus do direcionamento, e o Senhor é o Deus que, independente das nossas circunstâncias, nos dá forças para continuar. Obrigado por esse grupo estar aqui, buscando-te essa hora, desejando, Senhor, que tu dirijas a nossa vida e que seja feita a tua vontade. Isso é o que nós te pedimos. Fala conosco e nos faça entender a tua vontade e cumpri-la em nome de Jesus. Amém. Meninas, Josué capítulo 2 fala de uma mulher completamente improvável e que vivia uma vida talvez totalmente fora dos nossos padrões, e que a gente olhe para essa mulher e diga, por quê, né? Por quê? Josué capítulo 2 conta a história de Raabe. Raabe é uma mulher completamente improvável, porque ela não era uma mulher, talvez, como a gente conheça, como piedosa. Ela era uma mulher com vários homens, com vários maridos, mas a Bíblia conta o quanto que o posicionamento muda a vida de alguém. Então, eu queria que a gente prestasse atenção aqui nessa leitura, que aquelas que estão aí com a Bíblia perto, vamos acompanhar a leitura. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente em Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora esses homens que entraram em sua casa. Desculpa. Pois vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde estavam vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço de sua casa e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia ali. Os perseguidores partiram atrás pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu a terra. Vocês nos causaram muito medo, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do deserto. Quando saíram do Egito, melhor dizendo. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente
E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosas com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a minha vida, a vida de minha mãe, de meu pai, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que nos pertence. Livrem-nos da morte. Aí os homens responderam: a nossa vida pela vida de vocês. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a sua casa, a casa em que ela morava, fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. E foi isso que eles fizeram. Amém? Gente, meninas, que mulher bem posicionada. Sabe, queridas, às vezes nós estamos procurando o melhor momento para tomar uma decisão. Às vezes nós estamos esperando que, sabe, que tudo esteja a nosso favor, que nós estejamos, digamos, nós estejamos aprovadas diante de todo mundo. Raabe estava aqui se posicionando diante e contra todo mundo. Porque eles não adoravam o Deus verdadeiro. Porque esse não era o povo dela. Mas ela não desperdiçou a oportunidade de tomar uma decisão. E eu queria chamar vocês para uma análise. Será que nós não estamos esperando também o melhor momento? Né? Será que nós estamos esperando a aprovação de todo mundo? Será que nós estamos querendo agradar alguém e esquecendo de agradar a Deus? Raabe faz uma rápida leitura daquela situação. Ela poderia muito bem ter honrado o rei de Jericó e ter, digamos, conseguido seu status, conseguido a sua, vamos dizer, o seu, a sua medalhinha de honra ao mérito, mas ela preferiu aproveitar a oportunidade e seguir outro caminho. Meninas, o ano está acabando, mas nós podemos e nós precisamos nos posicionar, fazendo o que é certo, fazendo o que precisamos fazer. E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, dói. Não é fácil, não. Não é fácil tomar uma decisão. Não é fácil pagar o preço. Para emagrecer, para sair de um relacionamento abusivo, para mudar de carreira, sabe? Para estar mais perto de Deus, para ter uma nova vida. Em todas essas situações você precisa pagar o preço. Mas Raabe nos ensina, uma das primeiras lições é que nós precisamos aproveitar a oportunidade. E a oportunidade, querida, nem sempre passa 2 vezes. Às vezes é aquele instante e você precisa aproveitar. Então, aprenda a aproveitar o momento. Qual era o momento? O momento em que ela teve a oportunidade de mudar de direção. De mudar de mudar. Eu estou adorando agora um Deus, é um estilo de vida, é uma cidade, mas eu sei o quanto o amor de Deus, o que ele tem feito por vocês, é tão forte, me constrangeu, e eu agora não quero mais seguir esse caminho, eu vou seguir o de vocês. Então, queridas, não esperem o momento perfeito, porque esse momento nunca vai acontecer. É o momento. Você olha para o seu corpo, às vezes, diante do espelho e diz assim: minha nossa, eu estou muito acima do peso. E aí vai vestir uma roupa, ai, como eu tô gorda. Mas não passa disso. Se olha no espelho, ou então diz: todos os dias eu tenho dor de cabeça.
essa minha vida aqui familiar, sabe? Parece que está sempre girando em círculos. Não sai do círculo da reclamação, do mal-estar, do incômodo. E a oportunidade em que a gente precisa abraçar é essa de reconhecer. Mas muitas mulheres não saem desse lugar. Muitas mulheres não saem desse lugar de reclamar, apenas reclamar, não fazem nada além disso. Permanecem do mesmo jeito, ano após ano. E Raabe nos ensina que quando a oportunidade vem, quando você reconhece que está no lugar errado, que está fazendo a coisa errada, é o melhor momento de decidir. Então tá se olhando no espelho, não tá gostando. Tá vendo o relacionamento onde está. Está vendo como está tratando o seu filho. Não espere. Mude. Aproveite a oportunidade. O ciclo da reclamação, ela nos causa adoecimento, cientificamente falando. Então, quanto mais você reclama, quanto mais você fica só no incômodo, vê só, meu Deus, que situação difícil. Olha o que eu estou passando. Eu não aguento mais isso. Aguenta sim. Aguenta sim. Porque no momento que você não aguentar mais, você vai sair. No momento que você decidir, eu não quero mais. Muitas pessoas estão dizendo, ora por mim. Vai lá em casa, conversa com fulano de tal. Mas a decisão que precisa tomar é você. É você que diante de um pão vai dizer assim, não, não quero. É você diante de um chocolate que vai dizer assim, não quero. Nós precisamos aprender a nos posicionar, e porque a gente diz assim, tudo posso em Deus que me fortalece. Tudo posso em Deus. Não posso tudo em Deus? Todas as coisas são possíveis com a força de Deus, de vencer, de superar. Algumas coisas realmente a gente não tem como, digamos, vão ter coisas que a gente não vai superar, mas que a gente vai precisar lidar. Mas todas as coisas são possíveis em Deus. Mas diante de um pão, a gente diz, não, o pão é mais forte do que eu. Não, esse homem é mais forte do que eu. O meu chefe é mais forte do que eu. Então, a questão do posicionamento não é necessariamente, não precisa passar da nossa fala. Precisa ser superior à nossa fala. Estou prestes a completar 40 anos. Eu sempre estou dizendo 48 anos, mas não sei. Eu acho que é o cérebro já querendo chegar nos 50. E eu nunca imaginei, meninas, que eu ia chegar aos 40 anos. Porque eu imaginava que Jesus ia chegar antes. Então eu meio que não fiz muitos planos. Mas eu vi os meses chegando e disse, minha nossa, os meus 40 anos estão chegando. Eu estou com um peso maior do que já estive na história da minha vida, até grávida, e eu não vou aceitar mais isso. Eu tenho endometriose, e as dores da endometriose, enfim, é uma doença que muitas pessoas não têm. Até os médicos mesmo não têm muitas informações, mas o que há é que sem comer os alimentos anti-inflamatórios em uma vida saudável, né, um estilo de vida saudável, as dores diminuem. E a médica disse assim, que a sua melhor alternativa é isso aqui. Remédio vai ser paliativo, tal. Eu disse. Então eu aproveitei a fala da médica com os meus 40 anos chegando, eu disse, quer saber de uma coisa? Chega de dor. Eu vou tentar. E estou dizendo não diante do pão. Estou dizendo não diante do chocolate. Estou dizendo, né? Todas as coisas que são inflamatórias, eu estou dizendo não. E é um não, meninas, que vou lhe dizer. Todas as vezes que você precisa dizer um não para algo que você gosta, você se fortalece. Porque quando você precisa de um chocolate para vencer, para lhe dar energia, quando você precisa de um doce para aguentar o seu dia, você está dizendo quem é seu Deus. Então, se posicionar é tomar uma decisão e sustentá-la. É reconhecer o que é melhor para você, o que é indispensável fazer, ninguém pode fazer por você, e simplesmente ir lá e fazer. Por muitos anos eu fiquei dizendo, minha nossa, como é que eu vou ficar sem chocolate?
E quando chegar minha TPM? E quando eu tiver uma raiva, porque eu não vou gritar, eu tô abrindo meu coração para vocês. E eu quero lhe dizer que você vence. Se eu venci, imagine vocês. E tenho viajado, né? Nós viajamos muito. E muitas vezes eu chego num lugar e eles não temos comida para você. Não tem. Não tem sem glúten, não tem sem leite e não tem sem açúcar. E eu digo, tudo bem. Ando com a minha marmitinha agora. Ao invés de chocolate e uvas passas, outros leites, outras farinhas que não seja glúten. Entende, queridas? Mas eu preciso sair da dor. E você vai sentir uma nova vida acontecendo. Quando você decidir tomar suas decisões. Um posicionamento. A gente diz assim, Senhor, me dá uma família maravilhosa. Senhor, abençoa meus filhos. Mas às vezes a gente mesmo traz a maldição. Quando é a gente, sabe, nós estamos procurando colocar a culpa em alguém. Ah, mas é porque é meu marido para ser o sacerdote da casa. Minha gente, e se ele não está sendo, você vai esperar? Coloque seus meninos para ajoelhar, coloque seus meninos para ler a Bíblia, coloque seus meninos, faça a assinatura da lição para eles. Pare de esperar por quem não está agindo. É sua responsabilidade, faça. Tenho atendido muitas mulheres e, minha nossa, que vida linda elas estão tendo. Pela graça de Deus, não é? Lógico, tem a minha orientação, tem o potencial de você se ouvir, mas não é só isso. É Deus puramente. Então, eu tenho visto mulheres chegarem a o fundo do poço e sair dele. E eu estou dizendo para vocês que é possível. E que se existe alguém disposto a mudar a nossa vida, a nos colocar na vida dos nossos sonhos, é Deus. Mas se a gente não consegue dizer não diante do chocolate, nós não vamos dizer diante das outras coisas. Daniel, a história de Daniel, a história de Rabi nos mostram que nós vamos ter oportunidades de aprender ou de tomar decisão diante de uma encruzilhada. E isso não vai só mudar a nossa vida, muda a vida de quem está perto de nós. Mas nós precisamos primeiro vencer o desafio da água. Às vezes a gente está querendo, Senhor, meu sonho é viajar pelo mundo. Mas eu não consigo tomar 2 litros de água. Não vai conseguir, querida, não vai. E o próprio Jesus ilustrou. Quem é fiel nas pequenas coisas será colocada nas grandes coisas. Vença o desafio de dormir cedo. Vença o desafio de adorar a Deus todo sábado. Pelo menos aos sábados. Ai, Senhor, me abençoe. E seus filhos estão em casa no sábado? Ai, Senhor, me abençoe, me dá uma família fortificada, uma família abençoada. Mas eu estou falando mal dos irmãos da minha casa? Entende, gente? Deus, nós precisamos ter pelo menos coerentes. Pelo menos coerentes. Porque Deus não vai formar esse tipo de filhas, não. Essas que fazem o que bem entendem, o que bem querem, e recebem as bênçãos que desejam. Pague o preço. Pague o preço. Já estou com 5 quilos. 5 quilos a menos, meninas. 5 quilos a menos. Pela graça de Deus. É impossível você fazer a sua parte, entregar tudo nas mãos de Deus, tomar uma firme decisão. Minha família vai pertencer a Deus. O que é que eu vou fazer para essa família pertencer a Deus? Depois dessa decisão, precisa ter uma ação. Então, eu vou aos cultos. Eu vou fazer meu culto familiar. Eu vou fazer a assinatura da lição. Eu vou engajar os meus filhos. Mas prestem atenção. Uma vez uma mãe disse assim, essa minha filha está perdida. Ora por nós. E, gente, se tem uma coisa que eu gosto de orar, é por pedidos sinceros. E a minha oração não é mais forte que a sua. Não é.
Mas eu tinha acabado de chegar nesse distrito. E quando a mãe vem dizer para você que a filha está perdida, gente do céu. E era uma adolescente. E eu disse, Senhor, por favor, né? Fiz a minha oração e fiquei naquela. Mas fiquei observando. Querida, simplesmente aquela mãe queria algo incompatível com as ações dela. Ela estava desejando coisas fúteis. Só queria falar de viagem, de maquiagem, de... Não se envolvia nas coisas da igreja. Completamente crítica das coisas. Né? Almoçar na casa dela era um desafio de todas as coisas. Falava de todo mundo, do pastor, de etc, etc. Então ela estava querendo algo completamente incompatível, totalmente incoerente com o que ela estava fazendo. Então ela queria que a filha dela se salvasse, mas ela mesma estava cooperando para não estava sendo sábia. Então busque a coerência. Ser posicionada é ser coerente. Então a partir do momento que você, minha filha está perdida, então o que é que eu vou fazer? Porque os filhos não caem longe da árvore. Os frutos não caem longe da árvore. Os filhos não vão ser diferentes de você, não. Você está estressada? Não espere que seus filhos sejam um poço de calma. Você está ansiosa? Não espere que seus filhos não... Porque eles nos copiam, eles nos imitam. E nós criamos um ambiente invisível ao nosso redor. E esse ambiente ele pode ser totalmente mudado, como Raabe disse. A partir desse momento, dessa oportunidade que eu tenho de reconhecer que o Deus de vocês está acima, eu vou seguir esse Deus. Eu não vou esperar para a semana que vem, não. Não é próxima segunda que eu começo, não. É agora. É agora. Vou começar agora. E eu desejo que a gente olhe para a nossa vida, eu, né, quase com 40 anos, e dizer: essa é a vida que eu queria. Essa é a vida que Deus deseja para mim. Essa é a vida que vale a pena lutar. Esses são os sonhos que eu quero lutar, que eu quero ver acontecer. E não só ficar de caderno em caderno, de agenda em agenda, sendo postergados. O momento ideal, melhor de realizar sonhos é agora. Realize seus sonhos. Coloque tudo nas mãos de Deus, mas entenda que você precisa agir. E que o mesmo Deus que coloca em nós esses sonhos, esses desejos, é o mesmo Deus que nos vai dar força para continuar, para fazer acontecer. Mas ele precisa criar em você fortaleza. Precisa criar em você as virtudes. E é por isso que você precisa colocar a mão na massa. Ai, Axel, mas você não sabe a vida que eu tô levando. Ai, Axel, mas você não sabe como é difícil a minha vida. Enquanto houver desculpas, querida. Enquanto houver desculpas, o ciclo da reclamação não vai sair. Não vai parar. Ou você decide mudar, ou as coisas vão permanecer as mesmas. Não é o ciclo de uma vida para outra, o ciclo de um ano para outro que não há magia nisso. Não há mistério nisso. A força está em você decidir, em você se posicionar. Deus diz que nós podemos ser restauradas a qualquer momento. E Deus prova isso na sua palavra. E esse é o momento da gente dizer não para nossa família. Muitas vezes você vai ter que dizer assim: não, minha família sempre fez isso e eu vou ter que tomar esse direcionamento, porque é nisso aqui que está a vontade de Deus. Não, a minha família, o meu marido, é esse o posicionamento dele. Mas eu vou precisar seguir outro rumo. Muitas vezes você vai ter que seguir outra direção. Deixa eu só um minutinho, tá? E então, esse posicionamento, meninas, esse posicionamento vai salvar vidas. As pessoas estão, e a sua família está,
precisando de pessoas que tomem suas decisões e permaneçam, sabe? E que sustentem essa decisão. E que com essa firmeza, é esse o objetivo que eu quero da minha vida. E nada, nenhum aniversário, nenhum, sabe? Porque às vezes a gente espera só um momentozinho para, sabe, para extravasar, para, sabe, para perder tudo aquilo que a gente caminhou. Eu tô vendo pelas redes sociais um lindo movimento de vocês aí em caminhada, em corrida. Lindo. Não desistam. A gente vai na loja, a gente compra o tênis, a gente compra roupa nova, aquela coisa toda e fica, né, dá um fôlego novo, mas aí passa as semanas e a gente ainda tá correndo? Não, não, é que a vida tá difícil, a vida tá, entende? Sustentem a decisão. Vocês conseguem. Vocês conseguem o que querem. No fundo, às vezes a gente precisa fortalecer a nossa decisão. Olhar para a nossa vida e dizer assim, minha nossa, está chegando mais um aniversário e o que é que eu estou fazendo da minha vida? Está concluindo o ano, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Sabe? Fazer uma roda da vida e ver o que é que eu estou fazendo do meu trabalho, o que é que eu estou fazendo do meu corpo, o que é que eu estou fazendo do meu casamento, o que é que eu estou fazendo com os meus filhos, o que é que eu estou fazendo com os meus amigos. Será que eu estou só correndo, feito um hamster, né? Aquela roda só correndo, ou eu estou vivendo de fato? Não precisa muita coisa, viu? Sente e veja isso. Comece pelo simples. O que é que está trazendo mais dor para você? É o seu corpo? É a sua família? É o trabalho? Comece por aí. Comece por esse lugar que está lhe trazendo dor, que está lhe trazendo mais incômodo. O que é que eu preciso fazer para sair do ponto que eu estou para o próximo ponto? No meu caso, foi deixar, né, glúten, leite e açúcar. No seu caso, pode ser começar a atividade física, pode ser beber mais água, mas saia do ciclo. Decida. Às vezes a pessoa diz assim, eu queria tanto tocar um instrumento. E por que não toca? Não, porque a vida está corrida. Menos dorama, menos tela, vai ter tempo para tanta coisa. Mas é incompatível. Incompatível desejar e não realizar. Se você não está realizando é porque no fundo você não quer. Mas esse relacionamento aqui, sabe, meninas, não vai haver vida dos sonhos. Se você não conseguir olhar para você, ver as decisões erradas que você já tomou, ver o quanto que você está, sabe, às vezes passiva diante das pessoas. Todo mundo pode chegar e te falar o que quiser. Todo mundo pode chegar e lhe desanimar. É você que está deixando. Não, é porque eu não sei o que é que acontece, que todo mundo só vê o mal em mim. Não, querida. Muitas vezes é a gente que está permitindo, dando toda a brecha, como se a porta da nossa casa estivesse sempre aberta, onde as pessoas podem entrar e fazer o que quiserem. Não. Não, hoje eu não posso. Hoje eu não quero. Não, isso aqui não, eu não como. Não, com essa pessoa não dá para ter amizade. Entende? Vá fechando as janelas. Vá fechando as portas. Eu não acredito que exista um Deus dentro do... Sabe que nós somos um Deus. Mas se ele já decidiu habitar na gente. E ele é o suficiente. Não importa o que você esteja vivendo agora. Se são os quilos na balança, se é um relacionamento, se é uma doença. Deus pode renovar você agora. Deus pode restaurar você agora. Em Deus, nós somos novas criaturas. E 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz, sejam fortes, sejam firmes, sejam inabaláveis, sejam abundantes. O verso diz na obra do Senhor. Mas eu ampliaria, seja tudo isso na sua vida.
E você vai ver isso, você vai conseguir ver a dimensão disso nos próximos dias, nos próximos anos. Pare de olhar para o que você não tem e comece com o que você tem. Enche essa garrafinha de água aí. Diminua o seu tempo de tela. Vá dormir cedo. Pare de comer aquilo que é veneno para você. Veja quem você está seguindo, o que você está ouvindo e coloque tudo para fora. Não precisa esperar o final do ano, não. Agora. Meu desafio é quando vocês terminarem essa live, façam essa análise. Por onde começar? O que fazer? Eu estou, inclusive, aqui, viu, gente? Vocês têm o meu WhatsApp. Se vocês quiserem conversar, eu estou à disposição. O que é que eu preciso fazer? Minha vida está assim, mas é um absurdo, está um caos, mas eu quero viver. Por onde eu vou começar? Peçam a ajuda de Deus. E simplesmente façam a parte de vocês. Pegue esse tênis velho, se não tem tênis novo, vá caminhar, vá correr, vá para uma academia. Pare de ficar em casa achando que os irmãos são os piores do mundo, vá para a igreja. Simplesmente vá. Não existe igreja perfeita porque não existem pessoas perfeitas, só o nosso Deus é perfeito. E Deus vai lhe dar uma vida incrível. Deus vai lhe dar uma vida incrível. Estou lhe dizendo, porque é o que eu estou procurando viver. É o que eu estou dizendo para as minhas pacientes. Viva o que você precisa viver. E as coisas vão acontecer. Pare de esperar, pare de culpar. E se fortaleça em Deus para tomar a decisão e ponto. Sem esperar momento, sem esperar aprovação. Estou fazendo aqui um resumo. Deus é suficiente. Raabe, na sua pior situação, com a pior, vamos dizer, a pior profissão, sozinha, disse, é agora. Eu vou pertencer ao povo de Deus. E vocês sabem, né? Ela entrou para a linhagem de Jesus. Simplesmente isso, querida. Simplesmente isso. Então você pode sair de uma vida onde você está vendo que está tudo um caos para a vida que Deus quer que você viva. E ele disse, estou terminando, tá? Deus não veio para você ter uma vida qualquer. Ele mesmo diz em João 10. Eu vim para que vocês tenham uma vida plena. Vida plena, querida. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Faça a sua parte. Deixe que o Espírito Santo tome e guie sua vida. E coisas incríveis vão acontecer agora. Hoje. Coisas incríveis vão começar agora. Que Deus abençoe sua vida. Aliás, a palavra nem é essa. Que você escolha aceitar a bênção de Deus, porque ele já está disposto a abençoar você. Que você receba, que você aceite, que você tome nas mãos, a vida é minha e eu vou fazer a minha parte. E Deus vai lhe abençoar, sim. Amém. Eu recebo. Amém. Coloque aí, querida. Você recebe essa mensagem. Você recebe esse posicionamento, essa decisão. Esse olhar pela vida, que não é de coitadismo, é de vitória, é de coragem, é de enfrentamento. Você aceita isso? Deixa eu ver aqui os comentários. Isso eu recebo. Amém, amém. Podemos orar, então? Podemos? Oremos. Pai Celestial, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus da ação. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sair de ciclos, quem sabe tomar ainda esse ano tantas decisões, Senhor, que são necessárias, que viemos adiando há tantos anos, e termos a vida que o Senhor nos sonhou para nós, a vida plena. Por favor, meu Deus, não deixe que essas mulheres passem ano após ano, meses após meses, apenas reclamando e se incomodando no desconforto. Que nós
decidamos mudar hoje. Que nós aproveitemos a oportunidade de hoje estarmos respirando, termos um Deus que nos apoia e nos fortalece. Por favor, Senhor, nos torna firmes diante das nossas decisões e que nós possamos pagar o preço da vida que queremos. Em nome de Jesus. Amém.